Olá, paz e alegria, seja bem-vindo ao canal, que Deus abençoe grandemente o seu dia. Estamos aqui para mais uma vez fazer a nossa reflexão do Evangelho de hoje, que está em Mateus capítulo 8, versículos de 28 a 34. Vamos acolher a mensagem do Evangelho com o coração aberto. Lembrando que nós temos aí, na descrição desse vídeo aqui, no canal do YouTube, nós temos um grupo de WhatsApp, que é um grupo em que nós colocamos todos os conteúdos desse canal, inclusive as formações bíblicas. Então você é convidado também a participar. É um grupo fechado, você entra só para receber os conteúdos do canal. E vamos abrir o coração para colher a mensagem do Evangelho de hoje, mais uma mensagem que o Senhor tem para nos direcionar, que a palavra possa conduzir a nossa vida, ela é luz para os nossos pés, para que a gente não ande na escuridão, que a gente saiba por onde está caminhando. Então vamos lá acolher a mensagem do Evangelho. Eu peço que você deixe seu comentário, curte. Isso ajuda a plataforma a enviar esse vídeo para mais pessoas. Você que está acompanhando de outras plataformas, você pode se inscrever no canal do YouTube e lá você recebe também todos os vídeos que são postados, as formações bíblicas, as lives, todo o estudo bíblico que nós fazemos lá no canal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Ao chegar ao outro lado, ao país dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 endemoniados, saindo dos túmulos. Eram tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que puseram-se a gritar: Que queres de nós, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles havia uma manada de porcos que pastavam. Os demônios lhe imploravam, dizendo: Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus lhe disse: Ide. Eles saindo foram para os porcos, e logo toda a manada se precipitou no mar, do alto de um precipício, e pereceu nas águas. Os que os apacentavam fugiram e, dirigindo-se à cidade, contaram tudo o que acontecera, inclusive o caso dos endemoniados. Diante disso, a cidade inteira saiu ao encontro de Jesus. Ao vê-lo, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Depois de Jesus ter acalmado a tempestade na travessia com os discípulos, aqui Jesus se depara com o caos. O caos ali dos ventos contrários, a tempestade. Jesus ele tem autoridade sobre o caos, sobre o mar. Jesus é especialista em transformar o caos. Desde o início, desde a origem de tudo, quando a terra era sem forma e vazia, nós vamos ver a ação de Deus transformando o caos. Aqui nós vamos ver, ontem no Evangelho nós vimos Jesus também com autoridade sobre o caos, e agora o caos também, o mal que está atormentando aqueles homens, naquele lugar de morte, saindo do cemitério, saindo dos sepulcros, ou seja, ali a gente vê o caos instalado, mas a presença de Jesus faz toda a diferença. A presença de Jesus, ela expulsa todo o mal. Nós vamos ter como mensagem nesse Evangelho de hoje justamente isso, essa presença forte de Jesus, e quando ele está presente, o mal não pode resistir. O mal não suporta a presença de Jesus. O mal tem que ir embora. Quando Jesus chega, o mal tem que ir embora. Se existe mal nas nossas vidas, se algo nos atormenta, se algo nos faz trilhar caminhos de morte, então é preciso a presença de Jesus na nossa vida para que o mal possa ir embora. O mal não tem forças sobre a presença de Jesus. Então isso é importante demais. Nós temos essa convicção, essa certeza como cristãos, que o mal não resiste à presença de Jesus. Então, com o coração aberto, nós precisamos acolher esta mensagem. E Jesus chega e o mal se agita, o mal se perturba com a sua presença, e Jesus
com a sua presença, vai expulsar o mal. Mas o que é muito interessante nesse trecho do Evangelho, talvez um detalhe que faz muita diferença na nossa reflexão, é que as pessoas que viram, os que cuidavam da manada dos porcos, que presenciaram aquela presença de Jesus, a presença poderosa de Jesus, eles ficaram perturbados e saíram, fugiram e foram contar a toda a cidade. E não foi um anúncio talvez muito agradável, porque toda a cidade veio e pediu para que Jesus se retirasse dali. As pessoas poderiam ficar admiradas, encantadas, talvez as pessoas poderiam até se alegrar com aqueles homens que foram libertos, estavam ali agora em sã consciência, e não houve essa reação. A reação daquela cidade, a reação daqueles homens que cuidavam da manada dos porcos foi fugir. A reação da cidade foi ir ao encontro de Jesus, mas para tirá-lo dali da cidade, para mandar embora. Por que essa reação? Se poderia ser diferente, poderia ser uma reação de alegria, de entusiasmo. Ali havia interesses. Jesus, quando expulsa os demônios para a manada dos porcos e os porcos se precipitam, isso causa um prejuízo muito grande naquela cidade. Ali era como se fosse um meio de vida, ali era uma região pagã. Os pagãos não estavam se importando com que o porco para ele não era um animal impuro, mas sim para os judeus. Então, eles estavam preocupados com a fonte de renda deles. Era mais importante o interesse deles do que a libertação daqueles homens, do que a presença de Jesus. Mas o que isso tem a ver conosco hoje? Cada um pode fazer a sua reflexão. Às vezes, a gente deixa de se alegrar com a manifestação de Deus na vida, talvez, das pessoas, porque nós temos outros interesses, outras motivações. Às vezes a gente deixa de sentir a presença, de ser beneficiado com a presença poderosa de Jesus que expulsa o mal, porque nós estamos até na igreja, mas com outros interesses, com outras intenções. Talvez a presença de Jesus não é o suficiente. Às vezes estamos na igreja, talvez não pela presença de Jesus, e às vezes com as nossas outras intenções a gente acaba expulsando Jesus, retirando Jesus do nosso convívio. Às vezes o interesse pode ser o poder, pode ser o prestígio, por isso tem tantas brigas, por isso tanto desentendimento nas comunidades, nas igrejas. Às vezes as pessoas estão ali brigando por situações pequenas, por tantas picuinhas. E porque o interesse talvez não seja a evangelização. O interesse não é a missão, não é a salvação das almas. Talvez o interesse seja outras coisas. Não vamos julgar aqui, mas poderiam ser outras coisas. Como era nessa cidade, outros interesses. E às vezes por isso que a gente briga tanto, tanta picuinha, porque o interesse tem que ser a missão, a libertação das pessoas, a salvação das pessoas, livrar as pessoas do mal, apresentá-las a Jesus, levar as pessoas ao encontro com Jesus. Se eu tiver esse interesse, o ardor missionário, a vontade de viver a missão, de sair em missão para evangelizar, a gente não vai ficar tão preso, a gente não vai ficar tão fechado em nós mesmos, brigando. Quando uma comunidade está brigando demais, quando um conselho de uma comunidade está brigando demais, quando os membros estão se desentendendo demais, é porque está faltando missão, está faltando o amor, o ardor missionário, o amor pelas almas, o desejo de que essas pessoas se encontrem com Jesus, porque quando tem o desejo da missão, o desejo de salvação das almas, que as pessoas façam encontro com Jesus, a gente não tem tempo para ficar brigando, a gente não tem tempo para ficar perdendo tempo, na verdade, com picuinhas, com coisas pequenas. Se tem isso, é porque está faltando o ardor missionário. E a gente está perdendo muito tempo com tantas coisas supérfluas, coisas bobas às vezes. Então, quais os interesses? Cuidado para a gente não ter essa mesma reação dessa cidade. De ao invés de se alegrar com a libertação daqueles, de querer a presença de Jesus para estar ali, a boa nova sendo anunciada, querer retirar Jesus e ficar só com os interesses. Quantos interesses
nós temos ali e que não deixa a gente ter o interesse maior, que é a presença de Jesus, o encontro pessoal das pessoas, nosso com Jesus, das pessoas que a gente evangeliza. A evangelização em si, a salvação das almas, esse é o interesse, deve ser esse, não outros. Quando são outros interesses, a gente acaba retirando Jesus, colocando esses interesses como coisas mais importantes. Vamos refletir sobre isso. Cada um faça o seu exame de consciência. Medite sobre esse evangelho, essa mensagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.